Quem era o representante do pacto das obras, como vocês viram na lição aí, ou o pacto do trabalho, ou a aliança do trabalho? Adão. Adão era o primeiro representante. Deus deu para Adão os mandamentos criacionais, os mandatos criacionais. Ele deveria ter um relacionamento espiritual com Deus, ele deveria cumprir a missão social de encher a terra e dominá-la, e ele também tinha a missão, junto com todas as suas gerações, ele junto com a sua esposa e as suas gerações, de criar cultura. Quando a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, ele está dizendo que alguns atributos de Deus foram comunicados a nós. O atributo de criação foi comunicado a nós. Não criação ex nihilo, né, do nada, como Deus fez. Mas a partir daquilo que Deus deu, Ele quer que nós moldemos para a sua glória todos os recursos que temos. E aí isso inclui a beleza, inclui a arte, inclui todos os campos do saber humano. Só que quando o nosso representante, Adão, pecou, esse pacto ficou prejudicado, porque esse pacto era um pacto de perfeita obediência. A perfeita obediência era cumprir o mandato espiritual, por isso que tinha um dia de descanso. Era para cumprir também o mandato espiritual em todos os dias da semana, por isso que Deus se encontrava com o homem no final da tarde. Era para poder nós criarmos a cultura, uma cultura que glorifique a Deus através de cada ato nosso. E era também para que socialmente nós criássemos adoradores. Quando ele pecou, isso foi rompido. E imediatamente Deus já ofereceu o pacto da graça. E o pacto da graça que nós temos lá, registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós confundimos muitas vezes que a aliança da graça é só quando Cristo vem, mas não, ela foi administrada de várias maneiras. Uma delas foi a promessa que está aqui, ó, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre Satanás e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, um só, Jesus, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente costuma chamar esse texto de proto-evangelho, né? A primeira apresentação do evangelho. Ou seja, dentro do tempo, dentro da criação, agora Deus está comunicando. Haverá um descendente que irá redimir, será aquele que cumprirá todas as coisas. Ele vai ferir a cabeça de Satanás, ou seja, Satanás vai perder seu poder, autoridade. Enquanto isso, ele vai ferir o calcanhar desse descendente. Cristo foi morto na cruz, é isso que significa ele ser ferido no calcanhar. Então aqui começa a aliança da graça. E agora eu peço o Taylor, por favor, que coloque ali a apresentação. Cada uma das alianças com Deus, parece que está demorando, né, para colocar. Cada uma das alianças com Deus são as alianças entre um rei e os seus súditos. Na aliança da redenção, você não tem isso. Na aliança da redenção, você tem coiguais, né? O filho não é subordinado ao pai enquanto ser, que na teologia a gente chama de ontologia. Quanto ao seu ser, o filho é igual ao pai. O espírito é igual ao pai e ao filho. Mas quanto às suas funções, aí nós temos na aliança da redenção, cada um cumprindo o seu papel. Deus elege soberanamente como pai, o filho se sujeita de sua vontade a redimir esse povo, por isso ele se esvazia, toma forma de servo, e o Espírito se sujeita a ambos para poder falar ao coração daqueles que serão convertidos. Então é funcional a subordinação, não de ser. Jesus não é menor que o Pai. Nem o Espírito é menor que o Pai e o Filho. Mas na relação entre Deus e nós, aí sim nós temos uma relação de soberano e servo, soberano e criatura, soberano e dono. E é isso que a aliança representa. Uma definição de aliança da nossa teologia reformada é aquela ali última ali, ó. A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, de maneira soberana, institui um pacto de vida e morte. Positivamente, a aliança que Deus tem com os homens é uma aliança de vida.
Deus não se agrada com a morte de ninguém, como ele mesmo diz. Então é uma aliança de vida. Só que é uma aliança, como eu falei, de um rei com os seus súditos. Ele requer obediência. Então, quando na prova de obediência, no pacto do trabalho, na aliança do trabalho, no pacto das obras, Adão não cumpre a obediência, aí sim você tem a punição. Morte, sangue. O que aconteceu logo depois, quando Deus foi ao encontro deles? Um animal morreu, não morreu? Foi preciso matar alguém. Ele não matou fisicamente o homem de imediato, mas matou um animal, para cobrir a nudez dele. Assim também, para cobrir os nossos pecados, nessa aliança de vida na graça, Deus nos deu o seu Filho. Sangue precisou ser derramado mais uma vez. E em toda a dispensação onde a aliança da graça é apresentada, desde aqui de Gênesis 3,15, Deus usou o sangue para representar esse pacto. Lembra dos sacrifícios? Lembra que Abel e Caim precisaram levar uma oferta a Deus? Que teve um sacrifício de um cordeiro? E depois isso, Abraão sacrificava dentro de cima de um altar. Depois, quando a lei foi dada, vários cordeiros eram sacrificados pelo pecado, é porque a aliança com Deus é um pacto que significa cortar uma aliança. Lembra da aliança de Abraão com Deus? Quando Deus fala assim, prepare vários animais e divida na metade. A pombinha não, mas os outros você divide pela metade. Quando um rei que ganhava uma guerra fazia uma aliança com um rei vassalo, eles faziam exatamente isso. E os dois passavam ali. Se um dos dois descumprisse o pacto, ele estava dizendo, faça com os animais a mesma coisa, faça comigo a mesma coisa que fizemos com os animais. Era assim que a aliança era fechada. Quando Deus fez com Abraão a aliança, que já era da graça ali, ele passou sozinho. Por quê? Porque desde Adão, nós não temos capacidade de cumprir o pacto. É por isso que o Cordeiro teve que ir para a cruz, Jesus, porque nós não poderíamos cumprir o pacto. Então, esse pacto é uma aliança de caráter absoluto de compromisso entre Deus e o homem que está no contexto da aliança com Ele. Então, eu e você, quando nós fomos regenerados em Cristo, nós estamos agora, sim, totalmente debaixo desse compromisso de obediência com Deus. É por isso que eu já falei várias vezes, né? Nós só somos salvos quando Cristo é nosso Senhor em primeiro lugar. E aí depois nosso Salvador. Só Salvador Cristo não vai ser de ninguém. Porque Ele fez um pacto de aliança, na nova aliança do seu sangue conosco, para ser o nosso suzerano, o nosso rei. Pode passar, Tê. Ali nós temos algumas definições, esse aqui é o material que eu estou usando no curso de teologia, né? Então, ali é o que eu acabei de falar, eles não são pactos entre iguais. Existem promessas que o rei diz que vai cumprir e que nós vamos nos comprometer. Pode passar? Então, como é que é a estrutura do pacto, né? Você tem o exórdio, o início, um prólogo histórico que fala porquê da aliança, as estipulações. Observe a lei, como é que a lei é estruturada, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é isso mesmo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa da servidão, que te tirou do Egito. O exórdio e o prólogo histórico. Estipulações. Não fareis outros deuses, não tereis outros deuses diante de mim. Não fareis imagem de escultura. Não usareis meu nome em vão. Guardará um dia de descanso. Honrará teu pai e tua mãe. Está tudo ali na estipulação. Aí depois ele fala as sanções. Quais são as maldições se você descumprir a obediência? Depois ele fala os votos. Se você for obediente, eu vou te abençoar assim, assim, assim e assim. E depois ele ratifica. Ele completa dizendo, aquele que caminhar comigo receberá essas bênçãos. Aquele que não o fizer, as maldições. É por isso que quando eles entram na terra, uma parte do povo vai para um monte falar as maldições e o outro as bênçãos. É a ratificação do pacto. Então Deus sempre se acomoda à linguagem para falar conosco. Ele usou um recurso que já era usado ali na antiguidade. Como que um rei que ganhou tratava o vassalo. Aqui ele está fazendo com Abraão exatamente a mesma coisa. A mesma coisa com o povo que foi libertado do Egito. E tudo isso é graça. Nós temos às vezes a mania de olhar para a lei e falar assim, a lei é terrível.
Não, a lei é graça. A lei é graciosa. A lei está dizendo, olha, aqui é um muro de proteção para você. Se você passar daqui, você vai ter sanções. Se você ficar aqui, você vai ter bênção. Então a lei é graça. Pode continuar? Pode passar essa parte, esses são os tratados, depois eu mando a apresentação para todo mundo. Volta só um pouquinho. Consegue voltar? Né? Como eu falei ali, ó, declaração de maldições e bênçãos potenciais relacionadas à fidelidade e aliança. Para nós que somos salvos em Cristo, nós não temos mais nenhuma maldição da lei. Mas nós podemos cair no desagrado de um pai que nos ama. Né? Ezequias caiu. Deus tinha tanto amor por Ezequias que foi longânimo com ele, usou Isaías para falar, ele não se emendou, aí Deus foi lá e fez ele ficar doente. Doença de morte, por amor. Para que ele pudesse, então, entrar em amargura de espírito, reconhecer seu pecado, chorar, se declarar culpado e aí ser restaurado. É assim que Deus age com o filho. Pode continuar? Então, para ajustar o nosso foco, que às vezes a gente perde, né? Nós que somos reformados, ser reformado é ser confessional. O que define o que nós tratamos como ortodoxia, o reto ensino, é o que está escrito nas nossas confissões. A nossa confissão, por exemplo, tem um capítulo todo sobre esse assunto, é o capítulo 7. O capítulo 7 fala do pacto de Deus com o homem. E aqui em cada uma dessas definições nós temos os artigos, né? Por exemplo, artigo 1, vou ler aqui rapidamente. Tão grande é a distância entre o nosso Deus e nós, as criaturas, que embora criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca podem fluir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, o qual foi ele servido significar por meio de uma aliança, de um pacto. É por isso que lá na aliança da redenção, antes que houvesse mundo, Deus predestinou um povo. Porque esse povo não ia reconhecer um Deus. Ele escolheu esse povo porque o povo não teria capacidade. Por mais racionais, capazes de pensar que nós somos, nós não reconheceríamos Deus como Deus. Né? Nós oraríamos para a natureza e falar, alguém fez isso. Hoje em dia tem gente que fala que não, né? Mas o normal é alguém fez isso. Tanto que quem fala que não, põe um outro Deus no lugar, que chama acaso. O acaso fez tudo isso acontecer. Então ele é um Deus, né? Foi ele que propôs tudo isso. Mas o normal do ser humano, que é alguém que tem um vazio do tamanho de Deus, é reconhecer, alguém criou isso. Mas como que eu chego até ele? É aí que você tem as várias religiões pagãs, né? O egípcio, por exemplo, era extremamente religioso. Se você tirar de figura a idolatria do egípcio e for ver o caminho dele para a salvação no livro dos mortos, você vai ver que ele tem uma intensa preocupação com o egípcio antigo, né, o pagão. Com o que vai acontecer depois dessa vida? Como que eu vou agradar os deuses? Como que o meu coração vai pesar menos que uma pena quando a balança for lá medir os meus pecados, os meus erros, aquilo que eu fiz de bom? Então, quer dizer, o ser humano está sempre tateando e falar assim, isso não pode acabar aqui. Existe alguém que controla todas as coisas. E nós, reformados, reconhecemos que isso está na nossa doutrina. Nós sabemos, Deus tem uma aliança. Desde antes da fundação do mundo, entre Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Ele comunica a nós, senão nós não reconheceríamos Deus. Aquele que reconhece a Deus é porque Deus foi até ele. Quando Deus criou Adão, Deus estava lá para falar com ele. Aqui, filho, ó, eu te criei, tá? Quando Ele criou Eva, Ele foi lá como um pai e entregou Eva para Adão. Aqui, ó, a sua esposa. E todas as tardes ele ia lá, filho, o que você aprendeu hoje? O que você está fazendo? Como é que você está cuidando disso? Deus quer se relacionar com os seres humanos. E é por isso que Ele se revela. E Ele se revela a nós através das alianças. Pode passar? Pode passar? Então eu falei já do Pacto da Redenção, né? Com as suas ligações. Vamos ler ali o Salmo 89, versículos 3 e 4. Vocês podem ler, por favor? Algum de vocês? Salmo 89, versículos 3 e 4. Então Deus fez uma aliança com Davi, dentro do povo de Israel, para que da linhagem de Davi viesse o Messias.
Lembra da promessa lá de Gênesis 3,15? Onde a aliança da graça é apresentada ao ser humano? Um descendente precisava vir, não precisava? Então Deus, da descendência de Adão e Eva, trouxe daqui um homem que andou com Deus, toda uma geração, chamada de geração dos filhos de Deus. Dentro dessa descendência, ele mostrou o pacto da graça em Noé. Depois de Noé, da descendência de Noé, que continua ligado lá à primeira descendência de Eva, ele foi lá e chamou Abraão. Depois de Abraão, ele chamou Isaque, o filho da promessa. Do filho da promessa, ele chamou Jacó. De Jacó, ele fez todo um povo. E dentro desse povo, ele chama uma linhagem, a de Davi, para que venha o Messias. Tudo isso são apresentações da aliança da graça. Pode continuar, por favor? Então, esse acordo da redenção foi um juramento solene entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles executam isso de maneira perfeita. Pode continuar? Pode passar essa parte? Depois, para os irmãos, se tiverem vontade, leem. Esse pacto da redenção nos dá um vislumbre da vida do Deus triuno. Deus nos está mostrando que na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma relação pactual de liberdade completa. Então Deus, quando faz uma aliança conosco, a nova aliança da graça, Ele quer que nós tenhamos liberdade com Ele dentro daquilo que Ele definiu na obediência. O cristão é livre sim, mas não é livre para pecar. O cristão é livre para viver agora os mandamentos de Deus, através da ação do Espírito, porque os mandamentos de Deus são mandamentos de amor. Nós não vivemos o mandamento para ser salvo, já fomos. Fomos salvos em Cristo. Para Cristo, o cumprimento do pacto da redenção, para oferecer o pacto da graça, é uma aliança de obras. Cristo teve que fazer a obra completa. Cristo teve que cumprir cada mandamento da lei, para que agora nós recebamos os méritos que Ele cumpriu. Então a aliança da graça para nós é de graça, mas custou para o Filho de Deus a sua vida. Custou para o Filho de Deus a sua humilhação. Custou para o Filho de Deus cada gota do seu sangue. Custou para o Filho de Deus ser cravado numa cruz. Ele cumpriu a obra por causa do pecado de Adão, como nosso substituto. Pode passar? Pode ir? Então, o conselho da redenção, ou o pacto da redenção, dá a eficácia à aliança da graça. É porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma aliança, que nós temos uma aliança da graça. Imagina se o Pai falasse assim: tá bom, filho, você morreu, mas eu não vou salvar esse povo mais não. Desisti deles. Eles são de tão dura serviço que eu desisti deles. Lembra quando o Senhor falou para Moisés, que também faz parte, obviamente, da aliança da graça? Moisés, esse povo é de dura serviço, não vou continuar andando com eles. Deixa eu matar, vou matar todo mundo, tá, Moisés? De você eu farei uma grande nação. O que Moisés fez? Como representante de Cristo, como tipo de Cristo, ele intercedeu por aquele povo. Assim, hoje, o nosso pacto da aliança da graça continua sendo cumprido, porque o Filho que nos resgatou continua intercedendo por nós. Observe como continua a obra. Não foi Cristo que morreu na cruz, acabou. Agora quem aceitar está salvo. Não. Ele continua lá. Senhor, o Denilson está cometendo esse pecado, Senhor. Mas, por favor, não mata o Denilson, não. Não mata o Denilson, não. Deixa ele ler a Bíblia, deixa ele ouvir mais pregações. Lembra quando Jesus viu lá uma figueira e ele contou a parábola? Essa figueira não está dando fruto. Estou te falando que é você não, tá, irmão? Essa figueira não está dando fruto. Aí o rapaz que cuidava da figueira, representando Jesus na parábola, né? Não, eu vou alimentar mais a figueira aqui. No próximo ano, vamos ver se ela dá fruto. É assim que Deus faz com a gente. Por causa da aliança da graça. Por causa da eficácia da aliança da graça. Ele continua usando os meios para executar completamente em nós. É somente pela fé que o pecador pode obter as bênçãos da aliança. O que é fé para o cristão? Eu tenho muita fé que amanhã vai chover. Não, isso não é fé. Fé é reconhecer que eu só sou salvo pelos méritos de Cristo. Isso é fé.
não pelos meus. Uma fé que se alicerça na sua própria obra não é cristianismo. Nós só temos dois tipos de religiões. Uma que é uma religião de graça e outra que é religião de obras. Todas as demais são religiões de obras. Só a fé cristã, baseada nos pactos da redenção, da graça, que reconhece que a nossa fé é mérito de outro. É reconhecer que Cristo que nos salva, não somos nós. Por quê? Porque Ele, além de ter feito toda a obra, Ele ainda continua fazendo a obra de interceder por nós. Ser nosso representante diante de Deus. Né? Além disso, o Pai e o Filho ainda nos manda o Espírito Santo, como está escrito ali, que produz em nós a fé no coração. Sem Ele também a gente não seria salvo. Ninguém foi a Cristo. Lembra, Adão e Eva não foram para Deus para pedir perdão. Eles se esconderam. A característica do ser humano caído é se esconder de Deus. Mas a característica do redimido é correr para Ele e falar assim: Pai, eu pequei, por favor, me aceite. Essa é a característica do redimido. Por quê? Porque o Espírito Santo, falando na palavra, te leva a essa condição de amargura de espírito. Alguma coisa está errada entre nós. Todos aqui fomos filhos, né? Quando você fazia uma coisa de errada com seus pais, você até ficava lá nervoso por um tempo, batia a porta do quarto, né? Ficava lá emburrado, mas aí você reconhecia: não é que meu pai está certo? E aí você voltava lá e: Pai, me perdoa, eu errei. Né? É assim com o Pai, através de Cristo. Nós, pela aliança da graça, nós devemos fazer isso. Então, a aliança da redenção, que fundamenta tudo, é um acordo entre o Pai, que dá ao Filho como nosso chefe e redentor dos eleitos, e o Filho toma voluntariamente o lugar dos que foram dados pelo Pai, e o Espírito aplica isso em nosso coração. Pode continuar? Exatamente. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que nós temos que encharcar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque as filosofias do mundo são contrárias à palavra de Deus. Então, quando a nossa mente está alimentada de muita coisa que é do mundo, a gente não consegue captar a essência da mensagem que Deus está nos dando para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Espírito habita em nós, mas o Espírito não vai lá e fala assim: ó, mudei teu cérebro, tá? Ele não faz isso. Ele é a consciência de Deus em nosso coração. E a gente pode, como a palavra diz, apagar o Espírito. Ele não deixa o cristão, mas ele apaga. A voz costuma ser um sussurro lá embaixo e eu não ouço. Quando a minha mente está despertada pela palavra, pela pregação, pelo ensino, aí vem aquela dor aguda assim, e fala assim: nossa, eu pequei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei contra o presbítero Davi. Aí o Espírito vai incomodando até quando que eu vou encontrar o presbítero Davi de novo para eu pedir perdão. Já pedi perdão a Deus, mas eu preciso pedir perdão também para o meu irmão. É por isso, mais uma vez, que dentro da aliança da graça, nós não deveríamos ter mágoa uns dos outros. Nós deveríamos buscar perdoar e sermos perdoados. Nós deveríamos, como cristãos individuais, considerar o que Jesus disse, de perdoar 70 vezes 7 na aliança da graça. Mas se um dos nossos irmãos, ou que faz parte da membresia da igreja, continua numa prática vil do pecado, exposto ao mundo, envergonhando a cruz de Cristo, aí que entra aquela questão da disciplina. O Mauro, por exemplo, viu lá no Facebook que alguém colocou um negócio absurdamente contra a palavra de Deus. O Mauro vai lá e conversa com aquela pessoa. A pessoa apagou lá do Facebook, acabou. Acabou. Essa é a disciplina que a igreja deve fazer. É esse o caminho que nós devemos fazer antes de chegar num tribunal. Porque o tribunal é só para aquele que não quer mesmo se converter. Entendeu? No passado foram feitos alguns exageros como disciplina na igreja, foram, né? Ah, fulano de tal falou mal da ciclana de tal. Disciplina. Vai ficar 3 meses sem tomar ceia. Não bastava pedir perdão? Levar a pedir perdão? Nós não podemos ser divididos como povo de Deus. A gente vai morar a eternidade juntos. Pode passar.
Então, resumindo a aliança das obras, né, o pacto do trabalho, a aliança ou pacto original que Deus fez com os homens, algumas vezes também é chamado de aliança da criação. Você pode ver em algum lugar escrito, aliança da criação. Neste pacto, Adão e Eva estavam em período de experiência. Quem já fez estágio aqui algumas vezes? Né? Eu fiz. Aí você está lá nos períodos de experiência. Se você for demitido nos 3 meses, você não tem direito a nada, né? Você vai embora com... Aí a maioria das pessoas pega lá, faz tudo certinho nos 3 meses, depois vira a cabeça. Mas Adão e Eva estavam em contínuo período de experiência. Eles foram feitos bom, a imagem de Deus. E como eu expliquei, eles foram feitos com a opção de escolha contrária. Teologicamente falando, de acordo com os nossos símbolos de fé e com o que a Bíblia diz de fato, só eles tiveram aquilo que nós chamamos, na filosofia de livre-arbítrio. Só eles. Eles foram feitos bons, com o coração inclinado para fazer o que era bom, mas podendo fazer o que era mal. Sem nada que pegasse e falasse assim, vai lá, faz o mal. Não tinha. Então eles eram o que nós chamamos de inocentes. Só eles eram. A gente usa às vezes para a criança, né? A criança é inocente. Não, não é. Todos nascemos pecadores depois da queda. Mas eles tinham essa opção. Eva foi enganada, como diz a Escritura. Adão ainda tinha a opção. Senhor, minha esposa pecou. Eu não quero perder minha esposa, Senhor. Ou seja, fazer o papel de Cristo. Interceder por ela. Pedir perdão por ela. Se colocar no lugar dela e falar assim, Senhor, se eu tenho que matar alguém, me mate. O que Cristo fez. Eu vou morrer por eles. Mas Adão não fez. Adão virou e falou assim, ó, foi a mulher que só me deu. Senhor, ó, foi a mulher que só me deu. Apontou para ela e apontou para Deus. Ó, a culpa é sua, Senhor. Sendo que tinha 3 para ele aqui, né? Adão, eu te dei a revelação, Adão. Eu andei com você, Adão. Eu te dei o pacto, Adão. Eu te falei o que tinha que fazer, Adão. Eu te dei as condições para fazer. Deus não colocou Adão na terra, numa terra selvagem, com animais que o atacavam. Deus colocou ele no Éden. O Éden era um templo de adoração. Aquele jardim era um local de louvor. Onde tudo já estava pronto. Aqui, ó, todas as árvores estão aqui, todos os animais estão aqui. É você que vai dar nome para isso tudo. Olha a capacidade do homem. E eu vou andar com você todos os dias, tá, Adão? Está tudo aqui. Só está faltando uma coisa boa, uma esposa. Toma, tua esposa. Aí Adão, na única poesia em Gênesis, cai em louvor por aquela esposa. Agora ele está falando que, olha só, foi essa mulher que o Senhor me deu. O que ele está fazendo? Além de pecar, ele está quebrando o pacto social de cuidar da esposa e de gerar adoradores. Ele está quebrando o pacto cultural e ele está quebrando o pacto espiritual. Ele acusou Deus. O homem, depois que peca, ele faz essas 3 coisas. Ele quebra todos os pactos com Deus. É por isso que precisa da aliança da graça. Mas eles não cumpriram. E aí a morte espiritual entrou no mundo imediatamente. Deus não deu a morte física para Adão e Eva imediatamente, porque ele queria gerar adoradores. E ele fez isso. Tanto que você tem uma linhagem justa e uma linhagem injusta. A linhagem justa começa com Abel, mas Caim, ouvindo Satanás e não a Deus, matou Abel. Matou a linhagem justa. Para Satanás ele venceu. Porque na cabeça de Satanás e na cabeça de Eva, ela acreditava que Caim era o redentor. No hebraico você vê que ela está agradecendo a Deus que, finalmente, Deus já veio o nosso redentor. Porque é da descendência dela que viria, não era? Ela achava que era Caim. Foi o primeiro filho. A Caim foi e matou Abel. Então aquele que poderia ser a linhagem, né, justa, foi morto ali de cara. E Satanás, haha, venci Deus. Tolinho a criatura, né? Aí Deus dá um outro, 7. E a linhagem de 7 anda com Deus. E na linhagem de 7 se levanta um homem chamado Enoque, que andou com Deus ao ponto de ser o primeiro a ser arrebatado. Qual é o sentido dele ser arrebatado naquela geração pré-diluviana? Ele ser um tipo do que Cristo vai fazer com toda a igreja. Então, antes do dilúvio, ele arrebata um. Durante o tempo da lei, que é graça,
ele arrebata outro, Elias. 2 tipos. E depois ele vai, e o próprio Cristo é arrebatado, anunciando o nosso arrebatamento. Então o que Deus está anunciando ali? Eu tenho salvos antes do dilúvio, eu tenho salvos durante esse período após o dilúvio, eu tenho salvos à plenitude do tempo, quando meu filho vem, em diante. Todos acreditando em quê? Na aliança da graça que será cumprida por um Redentor. Ninguém foi salvo sem Jesus. Todos foram salvos pela graça. Continuando ali, é natural entender que o próprio fato de Deus fazer qualquer aliança com as criaturas é pura graça. Até o pacto das obras era graça. Até ali era graça. Deus estava sendo gracioso com o homem. E nós chamamos de aliança das obras porque eles tinham que cumprir uma obediência perfeita que eles não cumpriram. Mas ali era graça. Deus precisa dar alguma coisa às suas criaturas? Nós precisamos dar uns para os outros, para os nossos filhos, para os nossos pais, porque somos iguais. Somos os mesmos seres. Mas Deus não. Deus é o extremamente outro. Ele é transcendente. Ele está muito acima de nós. Mas é um Deus tão amoroso que ele vai e fala: está aqui, ó, o caminho é esse. É só seguir. E aí a humanidade peca toda em Adão. Mas aí depois disso ele fala: tá aqui, nós já definimos. Vai vir um descendente que vai resgatar todos vocês. Corporativamente vai ter mais uma vez essa chance, que é Cristo. Pode passar agora para a aliança, o pacto da graça e sua progressão. O pacto da graça ele tem uma progressão, né? Deus faz então, como eu já falei algumas vezes aqui, imediatamente após a queda, uma aliança com Adão e Eva. Ele não aniquila a raça humana, mas promete a redenção pela descendência da mulher. Então vocês sabem hoje pela ciência, né, o nosso irmão Marcos Eberlin fala isso toda hora na internet, que nós temos uma Eva mitocondrial. Pela ciência do DNA, todos aqui descendem de uma só mulher. Deus prometeu que da descendência da mulher viria o Redentor. A promessa da aliança da graça, então, é que nós vamos ser resgatados não porque cumprimos a lei, porque nós não conseguimos cumprir. Isso faz a lei má? O apóstolo Paulo mesmo diz: não faz. A lei é boa, perfeita, agradável. É a vontade de Deus revelada. Mas como a gente não pode cumprir, nós precisamos ser resgatados por meio do ministério daquele que cumpriu a lei, Jesus. Observe como que Deus não muda. Ele deu aquilo que ele revelou a nós e ele vai exigir o cumprimento daquilo que ele deu a nós. A lei não foi dada só lá no Êxodo, no Sinai. A lei já estava presente lá em Gênesis, naqueles mandatos criacionais. Né? Como nós não podemos cumprir, ele cumpre a lei por nós, e a nossa justificação é pela fé somente, a nossa. Mas a justificação por Cristo é, em último sentido, uma justificação pelas obras de Cristo, não a nossa. Então Deus continua sendo o mesmo Deus, é por isso que a palavra de Deus diz lá na lei, quando ele fala da lei da leão, né? Olho por olho, dente por dente. O juízo vai ser baseado nisso. Como você agiu? Eu falei que era para agir assim. Como você fez? Eu feri meu irmão. Eu guardei mágoa do meu irmão. Eu não busquei reconciliação. Tá. Você buscou a Cristo arrependido? Depois você corrigiu essa situação? É pelos méritos de Cristo que você é salvo. Eu não fiz isso. Você não tem Cristo? Você pagará por cada um desses pecados. Porque todos os nossos pecados foram pagos na cruz por Cristo. Não vai ter nenhum pecado da humanidade, nenhum daqueles pequenininhos que a gente acha que é pecado social, né? Vou fazer fofoquinha, né? Vou dizer, eu não estou não, fala para ele dizer que eu não estou não, que eu não vou atender. Todos esses pecados estão registrados, todos, sem exceção. Só que aquele que tem Cristo, já foi tudo pago na cruz. Mas aquele que não tem, cada um desses vai acumular, para as penas eternas.
Não vou entrar nesse tema, porque não é o nosso tema hoje, mas a gente pode pensar, fala disso em outro momento, tá? Mas haverá diferença nas penas eternas. Alguns sofrerão muito mais do que outros. Aqueles, por exemplo, que não ouviram o Evangelho nenhuma vez, serão julgados pelo aquilo que Deus já apresentou. Não serão inocentados. Mas a pena dele vai ser muito menor do que aquele que se senta aqui toda semana e ouve a palavra e endurece o coração. Daquele que tem esse livro na mão, vai ser um sofrimento maior do que aquele que nunca teve o livro na mão. Então a gente não devia pregar o Evangelho, pastor. Sem o Evangelho ninguém será salvo. Sem o Evangelho a aliança da graça não se cumpre. Então nós precisamos levar o Evangelho a todos. A única maneira de uma pessoa ser justificada diante de Deus é por meio da retidão. Deus exige a obediência perfeita, mas ela só é possível através da obediência à lei de Deus. Só um cumpriu, Jesus. Então nós precisamos correr para a cruz. E é isso que por amor nós devemos falar para os outros. Corra para a cruz, porque senão não tem saída. Não tem saída. Pode continuar? Pode passar essa parte, depois eu vou mandar para todo mundo. Então qual é a progressão do pacto da graça? Deus faz uma aliança lá no começo, com Adão e Eva, né, que nós lemos ali o proto-evangelho. Depois Deus faz uma aliança que diz que vai preservar a terra, com Noé. Em Noé, ele diz que eu não vou matar mais pelo dilúvio nenhum ser humano, por dilúvio, tá? Não por enchente, mas por dilúvio. Vou preservar a raça humana para que ela encha a terra. Vou preservar os animais. O pacto de Deus ali é um pacto também com a criação, né? Então, por isso que ele diz, quando nós olharmos o arco dele no céu, nós vamos reconhecer que ele tem uma aliança conosco e com toda a criação, de não destruir mais pelas águas. Então, esse é um pacto dentro da aliança da graça de preservação. Pode falar. A gente costuma dizer, como a Bíblia diz, só arco, porque acrescentaram o íris, porque íris é uma deusa. Então nós usamos o termo arco, tá? Mas o popular é isso, arco-íris, né? Então quando aqueles que querem perverter a ordem criacional e defender aquilo que Deus diz que não é amor, mas sim depravação, usam esse símbolo, eles estão usando condenação contra eles. Porque Deus está dizendo, eu vou preservar você sim, mesmo no seu pecado, mas para o juízo. Isso que eu não quis nem referir o nome, né? Porque está transmitindo. Depois eles podem querer processar a gente, né? Para aqueles que não têm de Cristo. Para o inferno, só que alguns sofrerão muito mais eternamente do que outros. Pensa uma imagem que não é bíblica, e eu não estou defendendo isso, tá? Mas pensa na imagem do inferno de Dante, que tem os círculos do inferno, né? É como se fosse isso. Aqueles que têm penas menores para sofrer vão estar aqui em cima, mais longe do fogo do inferno do que outros. Grandes genocidas, por exemplo, Joseph Stalin, ele vai sofrer mais do que aquele rapaz que vira ali e fala assim, me dá R$2 para eu poder comprar comida, mas ele usa para bebida alcoólica. O falso profeta, que acha que o evangelho é fonte de lucro, vai sofrer muito mais do que aquele membro de igreja que não se aprofundou na verdade, mas nunca foi um cristão. Eternamente. Eternamente ele vai ter a presença de Deus como juiz, sem qualquer misericórdia em relação a ele poder sair de lá, mas vai ser menor. Não que existe pecadinho e pecadão, mas existe puniçãozinha e puniçãozona. Pecado é tudo pecado, porque todo pecado ofende a grandiosidade de Deus, que é santo, 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 como eu li hoje cedo, né? Kadosh, Kadosh, Kadosh. É esse o ponto que também é um ponto polêmico, que tem que ser ensinado em outro momento, mas é isso que significa o galardão.
Ele sabe. Ele sabe. Ele acredita que isso é fonte de lucro para ele de alguma maneira. Assim como o falso irmão ele continua numa igreja porque ele acredita que vai ganhar alguma coisa com isso. Ou ele acha que Deus não existe. Alguns acham que Deus não existe. Alguns acreditam que Deus não existe. Né? Não vai ter punição depois, então eu faço o que eu quero. Existia um homem que já faleceu, que ele se dizia ser uma encarnação de Cristo. Né? E além de dizer que ele era a encarnação de Cristo, ele falava que ele era o anticristo também. E mandou todo mundo da seita dele tatuar o 666 no braço. Essa seita ficou muito rica, ele ficou muito rico. Morreu. Nós sabemos o destino dele, porque ele não se arrependeu no final. Né? Tanto não se arrependeu que a sua esposa assumiu a seita e falou, agora, olha, eu sou a encarnação do Espírito Santo. Então essas pessoas sabem que estão em pecado, mas elas acreditam que Deus é um Deus bonachão, ou ele não existe. Entendeu? Continuando então ali no Pacto da Graça, Abraão, a aliança da promessa e o seu selo, né? Deus faz 2 alianças com Abraão, se você ler o texto lá corretamente. Ele faz uma aliança que ele promete a Abraão que ele vai ser o Deus de Abraão, e depois ele promete a Abraão que na família dele serão benditas todas as famílias da terra. Né? Essas 2 alianças então são a aliança da promessa, que será para a família dele e para todas as famílias da terra, e ele sela a promessa, tipo assim, você é minha propriedade, as suas gerações são minhas. Essa é a aliança que Deus faz com Abraão, como nós lemos lá em Efésios também, 1, do 13 ao 14. Pode continuar? Na aliança da graça, Deus faz a aliança da lei. Moisés, como representante, intermediador, mediador, ou seja, como um tipo de Cristo, recebe a aliança da lei dada por Deus através das tábuas e de muitos ensinos que Deus deu a ele durante aqueles 40 dias e durante toda a vida dele. Né? A aliança ela vai progredindo na aliança da lei. É por isso que você tem vários conceitos na aliança da lei que vão complementando aquilo que está resumido nos 10 mandamentos. Né? Você tem as bênçãos, você tem as maldições. Deus continua fazendo a aliança da graça, ele vai a Davi. Aí com Davi ele faz a aliança do reino. Né? Na teologia reformada nós temos uma visão, né, para ver a Bíblia também como um todo, que chama teologia bíblica, que chama reino, pacto e mediador. Então você inclui aqui a visão de que nós somos parte do reino de Deus, está sendo estendida. Isso só é possível porque Cristo, no pacto da redenção, se tornou o nosso mediador e nos ofereceu a aliança da graça, e esses pactos fazem parte dessa visão que nós temos na Bíblia. Então a nossa teologia reformada é uma teologia da aliança, que vê então que aquele reino prometido a Davi só pode ser cumprido em Cristo. Né? Então hoje tem alguém assentado no trono de Davi, Jesus. Ele está lá no céu, fisicamente, como homem que é, sentado à direita de Deus Pai. Ah, mas está dizendo então que Jesus Cristo não é onisciente, onipotente, onipresente? Ele é, em espírito. Ele é o único que tem 2 naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro homem, a gente vê lá em Apocalipse ele fazendo os papéis ali em Apocalipse, que nós estamos pregando durante a semana. Né? Como verdadeiro Deus, ele está governando todo o universo e tudo que acontece. Nada acontece fora da vontade de Deus e nada acontece fora dos decretos de Deus. Deus pré-ordenou todas as coisas. Contudo, a humanidade continua responsável pelos seus atos. Por último, ele apresenta para nós a aliança da consumação. É por isso que a Bíblia chama ali na aliança da graça que Cristo chegou na plenitude dos tempos. O que nós estamos vivendo já é o pós-plenitude dos tempos. É o que nós chamamos de já e ainda não. Quando Cristo veio, ele cumpriu perfeitamente toda a aliança da redenção. Ele não só cumpriu a lei, ele cumpriu tudo que Deus ordenou que ele cumprisse por nós, para que tudo fosse consumado. Então é por isso que nós não temos nenhum mérito pelas nossas obras. Não tem nada a acrescentar. Né? Ele fez tudo. Agora eu respondo à lei de que maneira? Com gratidão. O Senhor é o Deus Santo, que me mostrou o caminho para andar, e porque
porque eu quero andar e te agradar, eu vou viver o que o Senhor mandou. Porque eu sou capaz? Não, porque o Espírito habita em mim. Porque o Senhor me revelou na tua palavra. Porque o Senhor me deu um corpo chamado igreja para que nós possamos viver juntos e caminhar juntos. Nos aconselhar mutuamente, nos corrigir mutuamente, nos amarmos ao ponto de chorarmos juntos, nos amarmos ao ponto de rirmos juntos. Porque Ele já consumou tudo. Nós só estamos esperando a segunda vinda, ansiosamente. E enquanto isso, como eu disse ontem, né, saiamos e vamos trazer os outros para Cristo. Já está tudo consumado. Deus tem seus eleitos. Nós só temos que ir lá e ceifar. Os eleitos estão aí, os campos estão brancos. Agora é cada um de nós cumprir o seu papel. Né? Como disse ontem lá o nosso irmão aqui que estava fazendo a apresentação, pastor Edivaldo. Ele é pastor há 25 anos. Missionário da AME há 20 anos. Aí as pessoas perguntaram para ele assim, quantos milhares de pessoas o Senhor já levou a Cristo? Ele falou, você está falando evangelizar, discipular e preparar para fazer novos discípulos? É, isso que eu estou falando. Umas 14 durante esses 25 anos. Porque nós não ganhamos milhares. Nós ganhamos um a um. É por isso que nós estamos em cada círculo de amizades, de trabalho que nós estamos. Para ser sal e luz naquele lugar. Aqui a gente se congraça como irmãos, aqui a gente aprende como irmãos, aqui eu como pregador devo pregar olhando e falando assim, aqui no meio tem joio, eu tenho que pregar para o descrente. Mas lá fora, você tem que olhar para cada um como um potencial cristão. Que você vai ter que evangelizar, discipular, ensinar. E quando ele nascer de novo, com a graça de Deus, você fala assim, é bebê ainda, não posso soltar ele não. É igual o Marte, eu solto o Marte em 1 minuto, ele cai do sofá. Eu olho para mandar uma mensagem no celular. O Marte dá um jeito lá, ele pula e cai. Aí é meia hora para poder ele parar de chorar. Assim é o novo convertido. Nós matamos muitos novos convertidos que foram alcançados pelo pacto da graça, porque a gente falou, ele já declarou Jesus como Senhor, deixa ele andar sozinho agora. Não pode, gente. É bebê. É um bebê, a gente precisa acompanhar. E aí, nós precisamos acompanhar, quem precisa acompanhar? O pastor. Não, meu irmão, é cada um de nós. É cada um de nós. Aquela pessoa que você se aproximou dela, ela é minha responsabilidade. Pastor, eu preciso aprender mais para levar para a pessoa. Ótimo, senta comigo, eu também vou te discipular. É por isso que o pastor lá discipulou 14. O grupo dele lá, outros discipulam não sei quanto. A gente não está aqui para achar que nós vamos fazer mais discípulos de Jesus que o próprio Jesus, cada um de nós. As maiores obras que a igreja vai fazer é como igreja. Os milhares de cristãos, milhões de cristãos vão fazer isso. Pode passar, Teo? Aí eu tenho um apêndice aqui final dessa apresentação, que ali é um resumo, né? O pacto da redenção foi feito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem iniciou o pacto foi Deus, o Pai. E isso aconteceu no que nós chamamos, dentro da nossa limitação humana, né, de eternidade passada. Antes que houvesse tempo, as pessoas da Trindade definiram isso. Quando Deus criou os seres humanos, Ele fez um pacto das obras, ou do trabalho, como está na lição, entre Deus e os seres humanos. Quem iniciou foi Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fez isso na criação, a condição era a perfeita obediência, a recompensa era a vida, e a penalidade de morte imediata, física e espiritual. Lembra? Um pacto de sangue divinamente administrado. Depois ele faz o pacto da graça. O pacto da graça é iniciado pelo Deus Trino, com todos os seres humanos pecadores, depois da queda, Gênesis 3,15. A condição é fé em Cristo, que satisfaz a condição do pacto das obras, lembra? Perfeita obediência, é Cristo que cumpre. A recompensa, ele nos dá vida espiritual, já que nós nascemos mortos espiritualmente. Né? Aqueles filmes de zumbi que faz a roda aí, todo ser humano que nasce é um zumbi. Está morto espiritualmente. Precisa nascer espiritualmente. E a penalidade de quem não for a Cristo é a morte espiritual eterna. Morte espiritual que vai ser, obviamente, administrada como uma unidade composta que somos, corpo e alma. Né? Na lição nós tínhamos algumas características da aliança, vou passar resumidamente por elas.
A aliança que Deus faz conosco é uma aliança relacional. Deus estabelece um vínculo entre nós e Ele, demonstrando graça. Deus quer que nós o busquemos. Deus deseja que seus filhos o busquem em oração. Deus deseja que a nossa oração seja uma conversa com o Pai. As nossas orações públicas precisam ter mais uns cuidados e tudo mais, porque são públicas. Mas quando você estiver com Deus em casa, amado irmão e amada irmã, abre o coração. Balbucia. Chora. Não tenha medo de falar bobagem. Ele conhece teu coração. Ele quer nessa aliança que seja uma relação plena. Ela é eternamente sustentada. É Deus que garante que Ele não deixará a nossa falibilidade, o nosso pecado, nos afastar dele. Se nós somos filhos, Ele como Pai não deixará que a gente deixe de ser filhos. Entendeu? É por isso que nós não acreditamos em perda da salvação. Quem é filho é filho. E o pai vai fazer de tudo para trazer o filho. Como ele fez com Ezequias, que eu preguei hoje pela manhã. Ele vai fazer de tudo, até que o filho volte. Quem não é filho, primeira coisa, ele não tem relacionamento. Ele não tem um relacionamento com o pai. Não vê Deus como um pai. Vê Deus como um provável inimigo, um feitor. Lembra da religião antiga, que ainda existe, da cristandade? Lá, Cristo é tão feitor, Cristo é tão separado dos homens, que precisa de ter outros intercessores. É por isso que existem os santos na teologia deles. Porque Cristo está tão longe. Ah não, Cristo diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A aliança é trinitária, como eu mostrei muitas vezes ali. É feita entre as pessoas da Trindade e delas conosco. E por isso que é infalível. Deus não pode falhar. A aliança é corporativa. Deus, através de um representante, trata a aliança. Então Deus tem uma aliança, tinha uma aliança com Adão, e Ele cumpre essa aliança em Cristo, para nós. Então Deus tem uma aliança conosco por causa de Cristo. Não individualmente. É por isso que a música não é correta quando fala: o Senhor é fiel a mim. O Senhor é fiel a sim. Porque Ele é fiel em si mesmo. Independente de nós. A aliança é de geração em geração. É para nós e para os nossos filhos. É por isso que nós batizamos os nossos filhos. Nós reconhecemos os nossos filhos como parte da família da aliança. Lembra da circuncisão? Nem todo israelita era verdadeiro israelita, mas todo recebia o sinal. Assim nós fazemos. E assim nós devemos ensinar os nossos filhos de geração em geração, até que eles também se tornem adoradores, na aliança da graça, reconhecendo que é Cristo que nos dá essa possibilidade. Então é por isso que é errado falar que o nosso filho é um filho de Deus. Ele ainda não nasceu de novo. É só depois da regeneração que nós nos tornamos filhos de Deus. Continuando, a aliança é compassiva. Ela reflete a compaixão de Deus, chamando a prática da misericórdia. É por isso que na igreja não é para ter mágoa, não é para ter falta de perdão, não é para ter falta de comunhão. Porque se Deus tem tanta compaixão, né? E compaixão, do termo original, é dor no coração pelas misérias do outro, que nós também devemos estender isso a todos. A todos que buscam arrependidos a reconciliação. Só um detalhe aqui com relação ao perdão, né? Nós devemos perdoar porque somos perdoados em Cristo, totalmente perdoados. Então, se alguém fez alguma coisa contra você, perdoe. Se a pessoa não te buscou arrependido pedindo perdão, perdoe. Isso não quer dizer que a sua convivência com ele vai ser totalmente perfeita, porque ele ainda não pediu perdão. Ele precisa entender que ele precisa seguir o caminho do arrependimento. Tá? Mas você precisa perdoar. Como diz várias vezes o Hernandes, e ele está correto naquela pregação dele, o perdão é a cura das emoções. O perdão é a libertação da alma. A raiz de amargura faz com que muitas pessoas não tenham a plenitude de Deus na vida. O cristão pode viver a plenitude de Deus aqui, a vida abundante que ele prometeu.
Perdoando. Primeira coisa. Então a nossa atitude deve ser de compaixão, ser compassivo com a miséria do outro. Querendo que o outro entenda que ele precisa se arrepender, precisa se corrigir, precisa estar diante de Deus e possamos caminhar juntos. A aliança é integradora. Então, através da aliança de Deus é que nós olhamos para o mundo. O cristão reformado não divide sagrado e secular. O cristão reformado não fala aqui no trabalho, eu ajo assim, assim, assado, diferente do que eu ajo fora como cristão. Não. Nós somos cristãos. Não há separação. Nós acreditamos que o mundo inteiro é de Deus. Lembra quando eu falei que da linhagem de Caim é a linhagem caída, que depois une lá com os filhos de Deus? Mas quem que na Bíblia inteira é falado que, olha só, quem criou a metalurgia? É um filho de Caim. Ele está cumprindo imperfeitamente o mandato cultural de Deus. Deus não deixou de agir na vida deles para poder cumprir os seus propósitos. Então, para nós, não existe separação em sagrado e secular. Fazer aço lá na usina é sagrado, é para a glória de Deus, é para elevar a cultura, é para disponibilizar geladeira para a dona de casa, máquina de lavar, é sagrado. Quem limpa o chão aqui está fazendo uma obra sagrada, não secular. Quem estuda e está estudando, e olha, um ponto aqui, né? Protestante tem que estudar, não só a Bíblia, né? Comparando a prosperidade das nações, os locais onde teve revoluções violentas foram em nações não protestantes. Porque protestante entende que não há diferença entre sagrado e secular, e ele não é adepto de revolução. Ele é adepto de reforma, de retorno, de correção. Por isso que o nosso lema é Igreja Reformada, sempre fiel aos princípios da reforma. Sempre querendo voltar ao que é correto. A visão, a cosmovisão de mundo que olha tudo pelos olhos de Deus. Então, quando a gente olha aquela pessoa ali que está transvestida, um homem vestido de mulher, vendendo o corpo dele, nós olhamos ele como imagem e semelhança de Deus. Nós olhamos de maneira compassiva, querendo que ele seja salvo. Então, daquilo que eles acusam muitas vezes os cristãos de serem intolerantes, pelo contrário. É exatamente a tolerância do cristão que olha de maneira integradora para que possa levar compaixão para os outros. Nós precisamos amar o nosso próximo. Afinal de contas, a gente sabe que Deus morreu por nós, pecadores. A aliança é exclusiva, né? Deus não negocia a sua glória com ninguém. Qualquer adoração que não seja a Deus, através de Jesus Cristo, pela ministração do Espírito Santo no seu coração, na palavra, é adoração de demônio. As seitas são adoração de demônios. O ateísmo é adoração de demônio. E aí eu poderia citar vários outros, mas não vou citar porque os irmãos entenderam a lógica do raciocínio. Tudo são inspirações de Satanás, setas que eles não têm proteção. Lembra da armadura de Deus? Nós tomamos o capacete para resistir às setas, nós tomamos o escudo para resistir às setas, para que a nossa fé não seja manchada com o ensino de demônios. Então a aliança é exclusiva. Deus requer toda a adoração a Ele. E a aliança também é inclusiva. A aliança do Evangelho é aberta a todas as nações, todas as línguas, todos os povos. É por isso que nós, em nosso tempo, devemos fazer todos os esforços para alcançar o vizinho e alcançar aquele que está lá na janela 20 e 30, que é a região onde tem mais florestas do mundo, no meio da tribo lá que ainda não foi alcançada. E no Brasil tem pelo menos 13 já reconhecidas nos últimos tempos. Nunca chegou um homem, cristão ou não, eles estão lá isolados. Por quê? Porque Deus tem uma aliança inclusiva para todos os povos. Vou abrir para perguntas, apesar do tempo ter passado, mas é porque esse tema eu precisava tratar com vocês, porque esse tema é fundacional da nossa fé. Você só entende o que é ser um presbiteriano reformado se você entende que a nossa visão olha para a Bíblia através dessas três alianças. Qualquer outra coisa diferente disso é uma outra escola, uma outra tradição teológica, não a reformada. Tá? Alguém
Alguém tem alguma dúvida, algum acréscimo que gostaria de fazer? Senão a gente passa para a conclusão. Aí eu vou pedir para algum de vocês ler, quem gostaria de ler a conclusão. Isso se ninguém tiver pergunta. Depois não fale que eu não dei oportunidade de falar, hein? Estou abrindo para pergunta. Até uma prática que eu gosto muito, mas a gente teria que ver se a igreja se adapta a ela, é a prática no culto noturno, por exemplo, depois de eu pregar, nós temos um momento de perguntas. Né? Conclusão, quem gostaria de ler? Na lição de hoje, aprendemos o conceito de aliança, conforme ensinado pelas Escrituras. Vimos que Deus, primeiramente, estabeleceu o pacto do trabalho com o homem, segundo o qual ele deveria cuidar do jardim e da criação que Deus lhe dera. Mas o homem violou esse pacto e ignorou a ordenança de Deus. Não passou na prova teste. E, então, foi expulso do jardim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, estabeleceu uma segunda aliança, na qual o homem seria reinserido no jardim, por meio de um representante único e capaz de cumprir e vencer a sentença de morte imposta pelo primeiro pacto. Em Cristo, esta aliança se apresentou como a única solução para o homem. Vimos também algumas das principais características da aliança. Essa característica devem fazer parte de nossa vida, a fim de manifestarmos o pacto firmado entre Deus e nós, por meio de Cristo. Obrigado, irmão. Então essa é a conclusão da nossa lição, né, que é através da visão das alianças, que nós vivendo isso como parte de nossa vida, nós mostramos esse pacto ao mundo por meio de Cristo. E aqui na aplicação, tem um desafio para nós, né? Nós que estamos caminhando para sermos introduzidos no jardim, e aí corrigir aquele negócio, né? Nós estamos voltando para casa não, tá? Nós estamos indo para casa, nós nunca tivemos lá na casa. Nós iremos ainda. E será deslumbrante. Então, ele quer nos reinserir no jardim. No jardim do Éden, que agora aparece em Apocalipse como a grande cidade do nosso Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Aonde a plenitude da criação será vista. Nós devemos nos deslumbrar com a criação que nós temos disponível, que está debaixo da maldição do pecado. Até para quando nós lembrarmos disso, porque nós lembraremos de muitas coisas, tá? Quando nós lembrarmos disso, nós falarmos, olha só como que a plenitude da criação é muito maior. Na sexta-feira eu consegui levar o Martin lá no zoológico pela manhã, e nós tivemos um tempo de oração e devoção a Deus lá, e o tigre estava deitado, né? Com aquela barrigona assim, deitado. E aí, eu falei, nossa, que lindo, tal, não sei o quê. Eu falei assim, no novo céu e na nova terra a gente vai poder deitar na barriga dele. Essa é a plenitude da criação que nós veremos quando Deus consumar aquilo que já está consumado em Cristo, mas será consumado na nossa glorificação. Então aqui tem uma sugestão para os irmãos aplicarem essa lição nessa próxima semana, né? Ler Êxodo 33 e 34, incorporar então verdades dessa palavra para vivermos com mais compaixão, entregar a nossa fé como nós olhamos as questões da vida, honrar a Deus como nosso Deus em tudo, ver se nós não estamos dividindo a nossa adoração a outros deuses. E quer ver uma forma prática de fazer isso? É como você gasta seu tempo. Seu tempo está sendo gasto no mandato espiritual, no mandato cultural ou no mandato social, ou está sendo gasto no entretenimento, na novela, na série, que muitas vezes te leva a pecar. É uma das formas de ver. Não é a única não, é uma das, né? Às vezes eu coloco essas coisas como ilustração de sermão, parece que eu só penso nisso, né? Só esse ponto que é o ponto errado. Não, só estou ilustrando. Existem muitas coisas que podem falar assim, isso aqui é uma idolatria. Se você gasta tempo com seu filho,
mas você não fala das coisas de Deus para ele, não mostra que a criação é de Deus, não mostra a grandiosidade de Deus em ter feito, ser gerado e manter a vida dele, só se ocupa de coisas que o mundo chama de seculares e não são feitas para glorificar a Deus, você está fazendo um ídolo. Naquele presente que Deus te deu, naquela dádiva que Deus te deu, você está fazendo um ídolo. É a famosa conversa de quem ganha um sítio, né? Compra um sítio. Não, eu queria tanto um sítio para descansar com a família. Não, se eu tiver um sítio, vai ser a reunião da igreja, nós vamos fazer acampamento lá, né? Aí quando a pessoa compra o sítio, todo domingo ela vai para o sítio. Nunca convida ninguém para ir para o sítio. Não participa mais dos cultos com o povo de Deus. Não oferece para a igreja usar também. O sítio virou o ídolo dele. Pode ser um ídolo. Exato. Não é o próprio Deus. Como a gente vê muito isso quando a gente olha na internet. Vai olhar a maior parte dos teólogos de Facebook que fica discutindo na internet. Aquela falsa sabedoria virou o ídolo dele. Eu sou mestre na palavra de Deus, por isso que eu posso ensinar os outros lá. É mesmo, filho, você sentou quanto tempo para ouvir? Você sentou quanto tempo com a palavra de Deus? Né? Porque se a gente conhece alguma coisa da doutrina, da teologia, porque nós estamos sentados em ombros de gigantes, né? Nós somos anões. Nós recebemos aquilo que o Espírito trabalhou na vida deles e agora a gente tem isso aqui. Né? Mas esses caras, acho que são eles, né? Eles que são... Eu sou o representante de Deus na Terra, né? São os novos papas. Nós representamos Deus na Terra. Então, a nossa honrar a exclusividade de Deus é dar a Ele toda a glória em tudo. E por fim, como que nós vamos incluir os outros na promessa da aliança da graça, do Evangelho? Todos nós aqui temos parentes que não são crentes. Né? Alguns são casados com pessoas que ainda não confessaram Jesus. Como que eu vou incluir essa pessoa na aliança do Evangelho? O que eu posso fazer para tentar levá-lo à fé em Cristo? Né? Lembre-se, uma coisa é o pregador, né? Uma coisa é o profeta de Deus que tem que falar todo o conselho de Deus. Outra coisa é você que prega no particular. É com amor, é com carinho, é conhecer a pessoa, é ter um relacionamento com a pessoa. A oração, né, muitas vezes negligenciada a oração no nosso meio. A oração faz com que nós conheçamos mais a Deus, faz com que nós conheçamos mais a pessoa por quem oramos e com quem oramos. Então você tem orado com o seu esposo, por exemplo? Né? Você tem orado com o seu filho, Mauro? Você tem orado com as suas filhas, presbítero José Honório? Você tem orado com a sua mãe, Rene? Porque quando nós fazemos isso, é lógico que a sua oração não é uma pregação, né? É uma oração. Porque quando nós somos compassivos ao ponto de orar pela necessidade um do outro, nós começamos a aprender mais sobre Deus, sobre a pessoa e com a pessoa. Né? Então é assim que é uma das formas de a gente incluir as pessoas no Evangelho. Orar por elas, orar com elas. Chamar para ler a Bíblia junto. Ontem foi dito, né, pastor, o presbítero, que também é pastor, todo presbítero é um pastor. Né? Mas foi dito aqui ontem, 70% dos jovens estão disponíveis a aceitar um convite para vir na igreja. 70% dos adolescentes e jovens estão disponíveis para sentar com alguém que fale, eu vou ler a Bíblia com você. Ele não vai fazer sozinho. Então, essa é uma das formas de incluir. Ah, mas o jeito que o culto lá é, não sei o que, não atrai o jovem. Meus irmãos, o culto é do jeito que Deus mandou ser. E eles estão disponíveis a viver. A gente acha que a gente vai ter que preparar todo um ambiente da idade do jovem para ele vir. Não, eles estão disponíveis, eles só querem que convidem. Vai lá, o culto é às 18 horas, a gente vai estar lá para te abraçar, para receber, para você ver como é que acontece. Depois do culto eu estou disponível para te explicar o que aconteceu em cada parte. Por que aquele homem lá na frente fala daquele jeito?
Porque o pacto com Deus é uma aliança de vida e morte. Todas as vezes que eu subo ali para pregar, é vida e morte. É vida e morte. Mas as pessoas só vão entender se a gente explicar. O visitante vem, graças a Deus a gente não está fazendo isso não, tá? Não estou dizendo mais uma vez que somos nós não, tá? Nós estamos abraçando os visitantes quando eles vêm. Mas em muitos lugares o visitante vem, vira as costas, vai embora. Foi convidado. Cadê a pessoa que convidou? Se você convidou, o Mauro convidou alguém, ou a Ana Neuma, a minha convidada veio, tá, Mauro? Vou sentar com ela lá. Hoje você vai cultuar aí sem eu estar do lado. Né? A gente precisa abraçar as pessoas, para que elas sejam incluídas no Evangelho. Amém? Senão eu vou falar mais umas 3 horas aqui, todo mundo já está com fome mesmo, né? Porque esse tema é fundacional, e essa aplicação diária desse tema é muito importante. Por isso que é sugerido que vocês façam a reflexão de Êxodo 33 e 34 e vejam nas suas relações como fazer. 34. Amém, meus irmãos? Vão na paz, tenham um bom almoço, uma boa tarde, convivam com aqueles que são dos seus relacionamentos durante esse tempo, né? O dia do Senhor é exatamente para isso. Para nós cultuarmos a Deus corporativamente e sermos misericordiosos, compassivos com os demais. À noite temos ceia, então preparem o coração, preparem. Vocês vão ter desafios à tarde, tá? Marido e mulher vão querer brigar, né? Os filhos vão fazer mal educação. Mas prepare o coração, você vai participar da mesa do Senhor. Amém? Deus abençoe.